dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Esse tempo que estivemos de forma corporativa, não é? De forma de congregação, louvando ao Senhor, porque individualmente a gente já louva. Eu quero entender que a gente tenha feito na expressão desses diversos louvores que entoamos ao Senhor, que estejamos sendo motivados a viver, né? A viver a cada canção que nós cantamos, a cada expressão de louvor que dedicamos ao Senhor, para não cairmos na tentação de vivermos semelhantemente como os fariseus viviam, exigindo que os outros vivam aquilo que eles mesmos não viviam, né? E desde a primeira canção, embora que tenha já anunciado que é uma canção de mais de 50 anos, eu acho que tem mais do que isso, né? E graças a Deus que eu pude conhecer, mas eu não tenho ainda 50 anos. Mas aparentemente é uma canção muito pequena, muito simples, mas que, como Esté colocou também, né, absorve muitos tributos de Deus, fala muito de quem Ele é. E nós começamos esse tempo de louvor aqui, só para a gente fazer rapidamente uma retrospectiva, falando que Ele é santo, é o quê? Forte e justo. Santo, forte e justo, né? Já diz com quem você se relaciona, já diz qual é o perfil do nosso Deus. Ele não é qualquer um, Ele é santo. Ele não é qualquer um, Ele é forte. Ele não é qualquer um, Ele é justo, não é? Depois caminhamos para um outro segundo louvor, não é? Lembram qual foi o louvor que nós entoamos? Não, Deus forte foi o terceiro, acredito. Que é o que a gente sempre está atrapalhando na letra, né, Alex? É o de Kleber Lucas. Mas eu acho que foi o terceiro. Antes disso teve um outro. Louvemos ao Senhor, né? Louvemos ao Senhor. E aí a gente vai discorrendo sobre essa necessidade que temos de louvá-lo, e a canção vai falar também. Vai dizer que nós louvemos a Ele, e uma das expressões que eu mais gosto do salmista, quando se refere a Jesus, quando se refere ao próprio Deus, tem várias expressões que Davi faz, e os demais salmistas também, mas eu gosto especificamente da expressão que Davi usa para falar do Senhor, usando a palavra magnificante, né? Ou magnífico, que mais adiante também a própria Isabel e Maria também, elas fazem o cântico de louvor ao Senhor, e Isabel especificamente também vai falar sobre esse Deus magnífico, né? Que a gente não consegue mensurar como Ele é, não consegue. E aí a gente cantou isso, né? Louvemos ao Senhor, bendizemos o seu nome, magnifiquemos o teu nome, e aí a gente vai adorando, vai orando, e que a gente lembra, chegando nessa segunda canção, mais uma vez, reforçando o fato de que a gente não está aqui para ser reverenciado, nós não estamos aqui para olhar se o irmão está com a barba branca, se está com a barba assim, se está com o cabelo assim, se está com o cabelo assado, qual o sapato que o irmão está, a camisa que outro veio, né? Mas nós viemos aqui para magnificar, viemos para adorar, viemos para render louvores ao nosso Deus, e nada foge dele do centro, tudo é tributado para Ele, tudo é para Ele, né? E aí depois a gente vai falar que Ele é Deus forte, né? Ele é Deus forte, Aí discorremos quase todas as atribuições que o Antigo Testamento vai trazer dele, e o pastor Oswaldino fez essa aplicação aqui bem, falando que Ele é Deus que cura, Ele é Deus que providencia as coisas, né? Esté acrescenta dizendo também que Ele é Deus que está aqui conosco, Ele é Deus que se vê, é Deus que se mostra, é Deus presente com cada um de nós, e a gente foi ali caminhando nessa perspectiva de compreender que realmente o culto é para Deus, não é? Ele é que está no centro. E quando nós nos referimos a culto, nós nos referimos aos adoradores, aos que reverenciam, os que tributam. Porque se é um culto,
há pelo menos adorador e adorados, né? O adorado. E quando a gente pensa que nós estamos em um culto, nós precisamos levar em consideração que alguém está sendo adorado. E alguém está sendo adorador. E a gente quer acreditar e a gente quer entender que quem é adorado é Deus, não é? É Ele em sua pessoa, Ele em sua plenitude, Ele em sua obra, Ele em seu amor e tantas outras coisas. E nós estamos na condição de adoradores. Adoradores é aquele que reverencia, é aquele que tributa, é aquele que se dedica ao seu Senhor. Aí caminhamos para um último cântico, não é? Que é o cântico que é perigosíssimo quando a gente canta ele. É perigoso porque corre o risco de nós estarmos cantando por cantar. Corre o risco de a gente estar proferindo, e eu quero ser muito positivo em dizer isso, proferindo essas palavras, estimulando para que a gente viva o que a gente está cantando, para não dizer que nós estamos cantando o que não estamos vivendo. E isso significa que nós somos mentirosos e hipócritas. Então eu quero entender que nenhum de nós aqui fomos hipócritas em cantar esse cântico, mas que nós fomos motivados, de forma imperativa, a dizer ao Senhor: Senhor, me usa em qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu quero ser usado por Deus, então é Ele que é o Senhor e eu sou o servo. Qualquer hora, em qualquer lugar. Só que, sabiamente, a autora ela vai dizer que tem um perfil, tem uma exigência para você estar sendo usado qualquer hora, em qualquer lugar, porque você primeiro precisa ser sondado pelo Senhor. Sonda-me, Senhor. Me conheces, né? E ela vai falar no coro final, ela vai dizer assim: olha, para você ser usado por Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, você precisa o quê? O que é que vai dizer a segunda parte dessa canção? Não, a parte final. Também não. Bota a letra aí, Bel. Usado é para o final. Você só é usado se for passado pelo processo antes. Quebranta é o segundo pilar. Antes tem outro, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Agora usa-me. Enche, ainda tem o enche-me. A gente quer pular logo para ser usado. Irmãos, ser usado por Deus tem que ser cheio dele. Se não for, não adianta. Porque no final de tudo, mesmo sendo usado por ele, a gente precisa ter consciência que é para a glória dele. Mas todos nós queremos ser usados a qualquer hora, a qualquer lugar. Mas a gente precisa ser quebrantado. A gente precisa ser transformado e ser cheio do Espírito Santo. Aí, ele vai nos usar. Será então, fazendo uma reflexão básica, né? E a gente precisa fazer isso, porque eu entendi, inclusive, que só no momento do louvor que nós estávamos ali, pelo menos eu estava assim conectado, eu não precisava mais de palavra alguma. Porque foi aí 30, 40 minutos a gente ministrando louvor, onde o Senhor esteve falando de forma diferente. Falando de forma musical, melódica. Porque ele fala de forma imperativa, ele fala de forma doce, ele fala musicalmente, ele fala no diálogo, ele fala exclusivamente pela sua palavra. E nós estávamos ali ouvindo e eu sendo ministrado e chorei, né? Chorei porque eu sou humano e tenho emoções. E chorei não pelas minhas emoções, mas porque eu fui tocado em minha alma, porque meu espírito primeiro foi abalado, sabe? Foi abalado primeiro pelo meu espírito, com o Espírito de Deus, com o meu espírito. Nós não temos dificuldade de compreender essas coisas, porque já estudamos sobre isso, já meditamos sobre isso, e veio, inclusive, ocorreu na minha cabeça a mensagem de 2 anos atrás, que meu irmão Elias pregou aqui sobre a questão de nós sermos transportados até espiritualmente. Você lembra dessa mensagem?
de que nós precisamos viver nessa dimensão e que é para ser vivido nos nossos dias. Então, o seu espírito, quando entra em contato, e esse contato é um contato permanente, mas a plenitude desse Espírito Santo no nosso espírito nem sempre é sempre. Ele habita, mas nem sempre é pleno. E quando ele é pleno, nosso espírito sente e a alma, ela é movida. Porque a nossa alma são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Então, quando nosso espírito está aquebrantado, a alma manifesta. E é visível essa manifestação pelo corpo. Alguns se arrepiam, outros choram, outros ficam tão contritados, tão ali, né? Uns que puder só ficar movimentando, outros só glória a Deus, outros levantam a mão, aí cada um vai, por isso que a gente não pode dizer assim, aquele tem que fazer daquele jeito, aquele outro, porque só cada um é que sabe como pode ser feito. Agora, o que nós precisamos ter é a certeza de que isso precisa ser manifesto, porque eu estou cultuando ao meu Deus e eu tenho que ter liberdade na casa do Pai para fazer essas coisas, sem me preocupar que se o irmão do lado está pensando, porque o pastor está chorando, será que ele está em pecado? O pastor está chorando porque está doendo? Não, eu estou chorando porque eu quero chorar e é eu e Deus. E se eu passar o olho no irmão, estou vendo o irmão lá, né? A Bíblia só nos diz que devemos fazer tudo isso com ordem e decência. Mas tendo ordem e decência, a gente pode deixar o Espírito Santo de Deus agir. A gente está falando de movimente-se. Movimente-se. E aí o Espírito Santo vai falando com a gente, vai mexendo com a gente, vai falando. Pode ser, inclusive, que eu esteja falando aqui e os irmãos não estejam nem compreendendo. Alguns. Mas uma boa parte que está conectada com Deus sabe do que eu estou falando e está chegando ao seu coração na mesma proporção que chegou ao meu. E nós precisamos, para vivenciar nesses últimos dias o que o Espírito Santo quer falar conosco, nós precisamos tirar o Espírito Santo da caixinha, do nosso controle, e deixar que ele venha agir. Aí vamos experimentar uma série de coisas que vão ser naturais da sua presença, do seu agir, do seu operar. Porque a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E liberdade não é apenas de manifestar, a liberdade de ser livre. Sabe para quê? Para experimentar a sua presença. E aí a gente precisa... Você vê que eu estou falando de... Não preguei ainda nada. Não falei nada. Eu só estou lembrando o que nós cantamos. Você vê que profundidade é esse momento que nós estamos, que vai além de uma melodia. Que vai além de frases compondo uma musicalidade. Que vai além de harmonia musical. Que vai além de técnicas musicais e vocais. Nós estamos falando de uma das coisas que mais mexe com o coração de Deus, que é o louvor e a adoração, que vai passar essa terra, vai vir um novo céu, uma nova terra, vai vir um novo tempo, mas a adoração é algo que vai ficar permanente. Na glória nós não vamos precisar pregar, ensinar, mas lá vai ter adoração. E eu ainda vou além, digo para os irmãos que na presença do Senhor, o que mais se tem é adoração, porque a adoração na presença do Senhor é algo atemporal. A Bíblia diz que os 4 querubins o adoram. E o profeta Isaías não vai nem dizer que é dia e noite. O profeta Isaías vai dizer que os 4 querubins adoram o Senhor dizendo santo, santo. Sabe por que não diz dia e noite? Porque na eternidade não tem dia nem noite. Na eternidade tem eternidade. E se você não adorar, se você não adorar com suas palavras, não adorar com a sua vida, não fique pensando que vai impactar a presença de Deus, vai impactar a grandeza de Deus, vai impactar quem Ele é, porque Ele já é adorado eternamente. E quando nós formos lá, a gente só vai acrescentar o coro. Aí vai se juntar, aí eu quero pegar os irmãos, como vai ser aquele coro lá? Aquele coro na glória, que eu vou estar lá.
Vai ser compondo por quem? Quem vai compor esse grande coral? Eu vou estar, eu sei. Você vai estar? A igreja? A igreja vai estar lá? E quem mais vai estar? Quem? Os anjos, os seres espirituais. E quem mais vai cantar? Não, os anjos a gente já falou. O universo, céus, as estrelas. Eu já imagino as estrelas brilhando, adorando o nosso Deus. Todo o universo. Ah, meu Deus, chega, estou me arrepiando. Todo existir, tudo vai adorar, vai adorar, vai adorar. Irmãos, você não pode perder esse lugar que foi reservado, que foi preparado. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito preparou o ambiente para Adão e Eva viver, e foi um ambiente perfeito. Coube agora ao Filho ir preparar o lugar que já foi preparado. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ou seja, ele já foi. Se ele já foi, o lugar já está preparado. Agora você precisa garantir com a sua perseverança, não pela sua salvação, porque você já foi, inclusive, incluso nesse processo. Você precisa garantir agora esse passaporte com a sua perseverança. Só cabe a você isso. Porque o sacrifício já foi feito. O ambiente já foi preparado. Só falta agora você se esforçar. E nós vamos adorar o Senhor eternamente. Lá vai ser um lugar em que estaremos todos, seres espirituais, a igreja, o universo, todos adorando. Eu não acredito muito, por mais que eu também pense, eu não acredito muito em você mensurar o que é esse lugar e como vai ser esse lugar. Eu não acredito não sei se alguém já parou para pensar, já foi feita uma reflexão no seu momento devocional, na sua intimidade com Deus, parar e pensar assim, como vai ser a glória? Como vai ser? E pensar no que pode ser lá. Eu sei que nós não temos capacidade ainda nessa dimensão para compreender, mas a gente pode imaginar. A gente está falando sobre Jesus, voltando à centralidade em Cristo. Falamos a semana passada sobre a glória de Cristo. Eu também sei que o que eu vou falar hoje não é nada de que os irmãos não conheçam. Falar sobre a glória das duas naturezas, e eu poderia falar de uma natureza, falar da outra natureza, mas eu quero falar logo das duas. E que os irmãos sabem quais são as duas naturezas de Jesus? Olha lá, para não me envergonhar, hein? Quais são as duas naturezas de Jesus? Irmãos, humana e divina. Humana e divina. Essas são as duas naturezas. Que dentro da teologia vai falar que dá um nome para essas duas naturezas chamada holística ou opistatística, do grego, que significa que ele tinha duas naturezas que não se confundiam, não se fundiam, mas eram duas naturezas distintas. E aí o que é que nós vamos ver? O texto bíblico que vai respaldar essas duas naturezas. Não está passando. Pronto. João capítulo 2, versículo 11, vai dizer, assim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Eu acho que um dos grandes problemas que a humanidade tem vivido, e temos compartilhado isso com os irmãos, é justamente a falta de encanto com a glória, com a missão e com a vida de Jesus. É essa falta de relacionamento, é essa falta de reconhecimento, é essa falta de reverência que se tem para com a pessoa de Jesus, está aí as raízes de todos os males da humanidade. E isso por quê? Porque se nós tiramos Jesus do centro, certamente vamos colocar nós mesmos, as nossas capacidades, vamos colocar os nossos sonhos, vamos colocar todas as coisas que achamos que são importantes no lugar que deveria ser dele. E como nós não sabemos lidar com a nossa própria natureza, porque ela é uma natureza caída, ainda é uma natureza caída, por mais que sejamos já justificados em Cristo, temos ainda uma velha natureza em nós, nós estaremos sempre inclinando para praticar, para atuar, para desenvolver aquilo que não agrada a Deus. E por conta disso, nasce aí todos os males da humanidade. Podemos dizer de forma global, de forma sucinta, que de fato o mal da humanidade está a ausência de Deus. Interessante que há algumas vezes que Jesus vai falar para algumas pessoas sobre a sua missão, ele chama a atenção dessas pessoas para que essas pessoas venham até ele. Algumas vezes ele vai falar sobre a necessidade vital da água, dizendo: eu posso dar a água da vida, venha beber esta água. Em outro momento ele vai falar também que se você tem fome, essa fome pode ser saciada se você vier até mim, porque eu vou matar a sua fome. E ele vem falando dessa necessidade das pessoas ir a ele. E o ir aqui não está apenas no aspecto físico, de alguém se deslocar e ir ao encontro do Senhor, mas ir está no esvaziar de si mesmo, em perceber que realmente nada em nós é capaz de nos levar até Deus, e para isso nós precisamos ir pela condução do Espírito. Lógico que isso é um ato de fé, mas a gente tem a tendência de tornar a nossa fé uma fé intelectualizada. E falar sobre fé intelectualizada é falar da capacidade que queremos ter de viver e discernir as coisas de Deus na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de compreensão, quando na realidade muitas coisas, e diria que muitas coisas mesmo que envolvem as coisas de Deus, vai além da nossa capacidade intelectual, vai para o ramo da nossa fé, daquilo que é extraordinário, daquilo que é sobrenatural, daquilo que a gente não sabe nem de onde nasce fora de Deus. Mas a tendência que nós temos e da própria sociedade é querer se relacionar com Deus com uma fé intelectual, justificável, palpável, compreensiva. E aí a gente passa a querer nos relacionar com o Senhor nessa perspectiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando da dificuldade da humanidade em vir para o Senhor. Porque eu estou falando da humanidade que tem uma fé intelectual, é uma fé que tem que ser compreendida, tem que ser justificada, ela tem que ser uma fé provada para que eu realmente possa me relacionar com esse ser divino. Eu quero dizer tudo isso porque a humanidade, fora da perspectiva espiritual, tem dificuldade para compreender como um humano poderia ser humano e Deus ao mesmo tempo. E eu diria que muitos de nós temos ainda a dificuldade de compreender como isso funciona, e eu quero dizer para você que essas dificuldades vão permanecer, porque nós não podemos compreender a dimensão dessa capacidade de Deus produzir na pessoa de Jesus essas duas naturezas. É uma compreensão espiritual. Não dá para você compreender
como um Deus único, verdadeiro, criador, que falamos e expressamos aqui em diversas formas, como ele se torna homem. Isso é um negócio que foge da nossa capacidade, que foge do nosso entendimento. E aí está um dos outros problemas que nós temos para, muitas vezes, levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, porque as pessoas querem compreender um Deus que seja compreensível na perspectiva da sua intelectualidade, do seu entendimento. É por isso que se tem tantas teorias, é por isso que tem tantos achismos, tantas perspectivas para que a pessoa possa compreender aquilo que só se vê, só se entende na perspectiva espiritual. Como o inverso, como um homem que tem todas as dores e todos os sofrimentos e limitações físicas, pode ser Deus. Eu quero então dizer para você que você não é um crente atípico ou um crente incrédulo ao questionar essas duas naturezas do Senhor, porque também eu questiono, e eu quero dizer para você que você fique em paz, que você não vai compreender. Você não vai entender. Você só vai apenas crer. Só crer. Você só vai apenas acreditar que é assim que diz. É assim que diz. E como se relacionar com alguém numa perspectiva de vida de crença torna-se um caminho difícil para muitos. Porque querem respostas. Porque querem provas. Querem teses justificáveis. Mas o que cabe a nós é apenas compreender a missão de Jesus para alcançar-nos e nos religarmos com Deus. Não é do interesse do próprio Deus, não é do interesse das Escrituras estar em pormenores trazendo todos os detalhes para que você possa compreender com a sua capacidade intelectual. Eu creio, inclusive, que o apóstolo Paulo foi um desses cientistas teológicos que buscou, em todo o arcabouço aí do Antigo Testamento, encontrar de forma racional, intelectual, de forma de sua própria capacidade de inteligência, compreender as coisas de Deus, e ele chega a um momento que diz, olha, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Ele chega a um momento e diz assim, quem pode compreender a mente do nosso Deus? Nós estamos falando de um homem, um dos mais intelectuais nos dias de Cristo. E a gente precisa, então, compartilhar a fé cristã também com esse olhar. Porque a gente tem normalmente uma tendência, e hoje nós temos uma tendência na evangelização de fazer duas coisas. A primeira coisa que nós queremos fazer na evangelização é justificar os erros da igreja. Seja de pastores, seja de igreja. Então, a gente vai evangelizar alguém, a gente já quer Por quê? Porque as pessoas vão nos acusar. Porque as pessoas vão apontar os problemas. E a gente então vai querer falar porque é assim, porque é assado, porque, né? E uma segunda questão na evangelização é que a gente tem dificuldade de evangelizar porque também a gente quer convencer. A gente quer persuadir as pessoas. E quanto mais intelectuais, mais inteligentes, mais difíceis de serem, de fato, convencidas, porque existem coisas na palavra do Senhor que não é para convencer, mas é para converter. Qual é a diferença? A diferença é a convenção, é a capacidade de você, de forma intelectual, a conduzir a pessoa para aquele entendimento. A conversão é um ato de fé. É um ato que você simplesmente diz, olha, está lá, eu não quero saber os pormenores, eu acredito e é isso que eu creio. E a gente precisa muitas vezes falar para algumas pessoas, alguns amigos, alguns vizinhos, daquilo que nós cremos.
não querendo convencê-los de nada, não queremos trazer nenhuma tese, nenhuma dissertação bíblica para dizer que Jesus é ou que Jesus não é, mas a gente simplesmente deveria falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque a prova mais irrefutável é você falar do que Deus tem feito em você. E aí? Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Mas olhando esse argumento da glória das duas naturezas, por que a gente coloca esse tema, a glória das duas naturezas? Porque olhando Jesus na perspectiva humana, a gente fica assim, encantado. E olhando Jesus também na perspectiva divina, a gente fica mais encantado ainda. E eu queria então que vocês caminhassem comigo no primeiro argumento dessa mensagem. Dessas duas naturezas, encontrar a compreensão que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e eu não quero entrar nos detalhes das teorias teológicas, que ele era parte homem, parte Deus, aquele momento ele era homem, aquele momento não era homem, essas teorias todas que a gente tem aí, que a gente já estudou em algum momento, e quem fez aqui cursos básicos de teologia já deve ter estudado sobre isso. Eu não quero entrar nesses detalhes teológicos, porque nós queremos falar de forma prática. E aí a primeira coisa que nós vamos examinar nesse aspecto é que há um argumento bíblico. Acho que é a bateria que já está ruim. Passa aí, Bel. Há um argumento bíblico para confirmar a ideia de que Jesus era homem e de que Jesus era o próprio Deus. O texto que nós lemos, 2:11, vai nos dizer, esse texto inicial aí, o texto áureo que nós lemos logo no início, apenas um versículo, ele vai dizer que assim deu Jesus início aos seus sinais em Canaã da Galileia. Essa primeira parte fala um pouco da humanidade de Jesus, porque Jesus estava alocado em uma cidade, Jesus estava percorrendo algumas cidades, Jesus estava caminhando fisicamente em um lugar, manifestando ali, de fato, de verdade, a glória de Deus, que João vai falar que essa glória foi encarnada em Jesus. E aí ele vai então dizer aqui que assim deu Jesus início aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a glória, a sua glória, que era a própria glória do Pai. E depois ele vai dizer que os discípulos creram nele. Falando agora do reconhecimento de que aqueles homens que viveram, que viram, que experimentaram um relacionamento mais profundo com Jesus, viu que ele era verdadeiramente Deus. E com base nesse argumento nós vamos observar rapidamente, em vários episódios dos evangelhos, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que ambos os evangelistas, eles vão pegar alguns episódios bíblicos e descrever o momento que Jesus está agindo como homem, o momento que Jesus está agindo como Deus, e isso vai nos deixar muito claro. Por exemplo, no capítulo 14, a partir do versículo 22 de Mateus, nós vamos ver que Jesus está ali falando com seus discípulos, entra no barco e atravessa, diz assim o texto, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar, e quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, e enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas. Aí nós vamos observar Jesus no seu canto, na sua humanidade, orando ao Pai, porque só ora quem é humano, e Jesus ali estava orando, intercedendo, clamando, e de uma hora para outra ele vai ao encontro daqueles homens que estavam no barco, naquele momento revolto, e ele chega ali agora como Deus, e ele acalma aquela tempestade. E nós já compartilhamos um pouco dessa mensagem aqui, falando que era impossível o mar não voltar à sua normalidade, porque não era a minha voz, não era a sua voz, não era um cientista, não era qualquer um que estava ali ordenando o mar, não, mas era o Criador, dizendo: mar, acalma-te. E o que foi que aconteceu? O mar acalmou. E Mateus vai observar
o homem orando e o Deus tranquilizando os mares. O mesmo homem agindo. Marcos, a partir do capítulo 1, do versículo 40 ao 42, ele vai dizer que, em certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. E durante a travessia, Jesus caiu no sono. Quem dorme é humano. Ele dormiu. Mas, porém, veio uma tempestade, aí falando agora na perspectiva, no registro, no olhar de Marcos, e ele simplesmente se levanta do sono. Estava dormindo, estava cansado, ele era homem, e ele acalma a tempestade, porque como Deus, a tempestade tinha que ouvir a sua voz. Estava cansado, dormiu pesado, enquanto ali estava, vez ou outra a gente pega aqui esse ferryboat que está jogando um pouquinho, a gente já sente um incômodo. Imagine uma tempestade, você dentro do barco, Jesus dormindo. Que aspecto! Eu creio que nesse aspecto aí de estar dormindo e o mar em revolta, eu tenho muita a semelhança com Jesus, porque o mar pode estar pegando fogo, eu não acordo. Não acordo. E ali estavam os discípulos desesperados, mas Jesus estava tão cansado, que nem aquele momento conseguiu acordá-lo. Um homem cansado. O evangelista João também, lá no capítulo 11, vai trazer aquela outra experiência maravilhosa. A partir do versículo 32 do capítulo 11 do evangelho de João, vai dizer que Jesus, quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, Maria foi ao encontro de Jesus, Jesus estava vindo, sabido dele que Lázaro, seu amigo, estava muito doente, e naquela altura já havia morrido. Jesus vai ao encontro de Maria, Maria vai ao encontro de Jesus, e ali ela compartilha, e o texto bíblico diz que Jesus chora. Choro é uma manifestação humana. Jesus chorou. Chorou com a perturbação de alma, chorou pela angústia de alma, chorou porque ele tinha sentimentos. Chorou porque estava entristecido, chorou porque perdeu um amigo, chorou porque via que, assim como seu amigo, o mundo estava morto também, e ele estava ali com a sua alma completamente lacerada. E isso tem a ver com o homem. Mas também ele chama aquele homem que já estava morto há 3 dias para vir para fora. Dá ordem, e nem a morte tem a capacidade de suplantar a voz liberada do Criador. E Paulo vai dizer, inclusive em forma irônica, Paulo vai citar a canção em que Jesus vence a morte, dizendo: morte, e aí? Cadê a sua força? Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a ressurreição. Ó morte, onde está a sua força? Não existe força nem para a morte, que o evangelista João vai dizer que é o último inimigo que nós vamos vencer. Não há força maior do que a palavra de Jesus sendo liberada, porque é a palavra de criação. E ele então diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, porque além de ele transmitir a sua palavra, compreenda que a transmissão da palavra de Jesus só gera vida. Tenha muito cuidado com aquelas pessoas que dizem: eu estou profetizando agora sobre a tua vida, vai acontecer essa miséria, vai acontecer. Tenha cuidado. Porque as palavras que saem de Jesus, elas são construtivas. Vem para fora, Lázaro. Nem a morte pode resistir à palavra do Deus chamado Jesus. E aí nós vamos ver que esse argumento da pessoa de Jesus em suas duas naturezas
ela é ricamente expressada nos evangelhos, nas epístolas, na Bíblia. O segundo argumento que a gente vai trazer é a glória das duas naturezas de Cristo, agora na perspectiva de olhar para Jesus sendo Cristo Deus. E depois nós vamos olhar na perspectiva de sendo Cristo homem. Eu poderia relacionar o Cristo Deus, Jesus Deus, com muitas coisas, com muitas atribuições, mas eu quero só me referir a duas. A primeira é dar a Ele a autenticidade de que Ele é capaz de perdoar pecados. Nessa condição, Jesus é Deus. Vocês lembram aquele episódio em que Jesus diz, seus pecados são perdoados, que os fariseus, os saduceus questionam, mas quem é que pode fazer isso? Esse é um blasfêmio, só Deus perdoa pecados. E nós temos um jargão popular das próprias pessoas que não têm conhecimento das Escrituras, que quando você vai pedir perdão, alguém diz, não, eu não posso perdoar ninguém, só Deus é que perdoa. Não conhece os princípios bíblicos, que a Bíblia diz que perdoais uns aos outros. Então, olhando a importância das duas naturezas de Cristo, agora na perspectiva de Jesus como Deus, nós vamos ver nele a autenticidade daquele que perdoa pecados. E isso é algo que é peculiar somente a Deus. Só Ele perdoa pecados. Só Ele nos restaura. E mais importante do que perdoar o pecado, é Ele apagar os nossos pecados. Só Jesus Deus pode fazer isso. Sendo Cristo, Jesus o Deus, Ele é capaz de trazer autenticidade à mediação entre Deus e os homens. Esse seria o segundo aspecto. Somente Jesus, sendo Deus, Ele poderia ligar o homem com o próprio Deus. E a gente precisa compreender isso, que é o aspecto da mediação, que não poderia, de maneira nenhuma, ter essa reconciliação, porque toda a humanidade, ela estava sendo ali representada por um perfil de pecado, um perfil adâmico, uma genética pecadora, e ele, embora que tivesse uma genética humana, ele não permitiu que o pecado assumisse o seu controle. Ele era um único, e é o único. Era porque a sua morte foi a morte de mediação, e é porque a sua condição, a sua posição é de mediar hoje as nossas vidas diante de Deus. Então, para que ele pudesse estar diante do Pai, só um semelhante a Deus. Então, podemos dizer que a importância dessas duas naturezas, olhando para Jesus na perspectiva de Deus, é que Ele tem todas as atribuições que são peculiares somente a Deus e que Ele assumiu. Dentre tantas outras, que podemos olhar que o mundo espiritual via isso nele, podemos olhar que o mundo natural via isso nele, e tantas outras coisas. O próprio cumprimento da palavra via também Jesus Deus. Mas eu só quero deixar essas duas. A autenticidade daquele que pode perdoar pecados e a autenticidade de ser o único mediador. Mas olhando também a importância dessas duas naturezas, agora com o olhar do Cristo, do Jesus homem, há uma infinidade de coisas que podemos relacionar. Mas eu também só quero relacionar apenas duas. Duas não, três. A primeira coisa é a mesma semelhança daquela que eu já havia citado. Nós vamos encontrar Jesus, o único autêntico, em receber do próprio Deus a nomenclatura de que Ele pode perdoar os nossos pecados. Mas aí, olhando agora no âmbito humano, porque só Ele pode perdoar pecados, porque só Ele assumiu os nossos pecados como homem. E aí fala um outro aspecto da teologia cristã, ou a cristologia. A primeira, Ele é o mediador. Na condição de Deus, Ele continua mediando. Mas agora falando na perspectiva humana, nesse
próprio Deus que perdoa pecados, nós podemos dizer que Ele é o único que é a propiciação. É aquele que se coloca no lugar do outro. E só um homem poderia se colocar no lugar do outro homem. E nós já falamos, já exploramos isso aqui. Tinha que ter a mesma genética humana. Tinha que vir da mesma raiz humana. E ele veio de mulher, nasceu de mulher, foi parido por uma mulher, teve todo o desenvolvimento humano, mas nessa condição, ele assume os nossos pecados ali na cruz. E muito mais do que assumir os nossos pecados, o Pai o reconhece como o substituto, como aquele que substitui os meus pecados, os nossos pecados, mas na condição de homem. A segunda coisa que a gente pode olhar de forma autêntica na pessoa de Jesus como homem, é que, de forma autêntica, ele assume a vivência das dores humanas. E esse é um papel extraordinário do próprio Cristo, que, profeticamente, nós vamos encontrar o profeta Isaías, que é o que mais descreve a humanidade de Jesus, até porque ele olha Jesus na perspectiva do servo sofredor. O profeta Isaías vai dizer que ele não tinha formosura. No sentido de aspecto, de beleza, era um homem de dores, que absorvia profundamente as dores da humanidade. E quando nós falamos de características humanas, ele é especialista para compreender. Quando nos aproximamos dele, é por isso que nós, enquanto seus filhos, nós, enquanto autênticos discípulos do Senhor, devemos nos achegar a ele, não com omissões, nem com enganos, mas nós devemos nos achegar a eles de forma transparente, porque ele sabe o que nós passamos. Ele, enquanto homem, teve fraquezas, teve dores, teve tristezas, sofreu a alma. E eu não preciso aqui discorrer sobre isso, porque os irmãos conhecem perfeitamente de todos os sofrimentos que Jesus teve no seu âmbito espiritual, no seu âmbito de sua alma e tanto no seu físico. Pense, espiritualmente, nunca desunido. Gruden, o teólogo, vai dizer que Jesus era a própria unidade do Pai. Pense que dor, que sofrimento ele sofreu ao ser completamente afastado espiritualmente do Pai. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Ele sofreu as dores espirituais mais profundas. A dor de ser afastado do Pai. Alguns teólogos modernos vão dizer que rejeita a ideia de que ele foi abandonado do Pai. É anti-Deus. Abandono é anti-Deus. Mas que ele foi afastado do Pai. E por amor do Pai. O Pai o afastou. E aí, entre esses teólogos, eu entro nas minhas viagens para entender que se Jesus, ele tem profunda intimidade com o Pai, quando ele está com os seus pecados e os meus pecados, os seus pecados, ele era totalmente fulminado pelo próprio Deus. Porque é incompatível pecadores se relacionar-se com Deus Santo. Por amor, o Pai disse: afaste. Porque ele estava levando como homem os meus pecados. Você imaginou isso? Você imaginou que dor ele sofreu? Com as mínimas coisas a gente fica se queixando, irmãos. Na alma. Vamos para as dores do século. As dores da nossa alma. As lembranças dolorosas. Os sofrimentos. As frustrações. As angústias. Os medos. As ansiedades. Irmãos, tudo isso Jesus passou. Você imagine você convivendo, se relacionando 24 horas por dia com aqueles homens, andando para cima e para baixo, falando com aqueles homens, e na hora da sua dor, na hora do seu sofrimento, todos o abandonaram. A gente sente muitas dores quando nós somos abandonados por pessoas que nós amamos.
E essas dores são marcas que ficam na nossa história. Todos nós temos marcas de abandono, de dores causadas pelos nossos pais, por amigos, por irmãos. Hoje, inclusive, existem inúmeras pessoas que estão fora do rebanho do Senhor porque foram feridas por pastores, por irmãos, sem levar os méritos se essas feridas são legítimas ou não, mas as pessoas são feridas. E nós estamos vivendo o século da ferida da alma. As pessoas estão querendo alguém para falar, para compartilhar. Você convive com as pessoas no decorrer do tempo, do dia a dia, você percebe que as pessoas estão aprisionadas, estão doentes na sua alma. Jesus sabe o que é isso, porque ele foi ferido na alma. Ele sabe o que é abandono, ele sabe o que é ter tristeza, ele sabe o que é confiar e ser quebrado a confiança. Ele sabe o que é investir em relacionamento e ter seus relacionamentos frustrados. Ou a gente vê os textos bíblicos como folclore, como apenas citações. Você imagine que ele estava ali na cruz, levando todos os seus sofrimentos, o meu sofrimento, todas as dores, e ele estava sentindo literalmente as dores. Olha com olhar de graça. Graça no sentido de querer um toque, uma escuta, um amor, um incentivo. E ver um dos seus principais apóstolos dizer, não os conheço. E alguém disse, não, mas você parece com ele. Não, não tenho nada a ver com ele. Irmão, eu chego a me tremo aqui por dentro. E ele com aquele olhar de dor, olhando, mas Pedro, na hora que eu estava precisando, mestre, estou aqui contigo. Eu sei que eu não posso estar aí no seu lugar, mas eu estou aqui contigo. Nem os conheço. Não tenho nada a ver com ele. Mas não fique pensando que Pedro é o pior, não. Nós fazemos a pior do que Pedro. Quando nós, muitas vezes, com nossas atitudes, com nossos comportamentos, negamos o nosso Deus. Por vergonha, uma série de coisas. Não tem nada a ver com ele. Nada a ver, não. E ele estava ali com aquele olho olhando para Jesus. A Bíblia diz isso, que ele olhou para Pedro. E Pedro, pela segunda vez, disse, não. Aquela serva disse assim, eu via que você andava. Era parecido, irmãos. O jeito de andar, vestir. Os discípulos eram muito parecidos com Jesus. Ele disse, não tenho nada a ver com ele. Que nada, quero conta, não sei nem quem é esse homem. Você acha que é fácil isso? É fácil? Você investir em vidas e essas vidas voltarem atrás. Era fácil para Jesus ver um jovem endemoniado, desfigurado. A Bíblia diz que aquele homem, o jovem de Gadara, ele perdeu todos os laços familiares. Ele perdeu toda a sua capacidade de indivíduo, de pessoa. Jesus olhar para aquele homem, que é muitas vezes esse olhar que eu vejo para um mendigo de rua, diz, meu Deus, não é essa condição que o Senhor criou esse homem. Por mais pecador que nós sejamos, isso não é projeto do Senhor. Você pensa que Jesus não sentiu dor? O evangelista Mateus vai dizer no capítulo 9 que ele, ao ver a multidão, ele se compadeceu. E compadecimento não é esse compadecimento que a gente pensa. Do grego diz que sai das entranhas. Jesus olhou para aquele povo sem esperança, sem paz, como olha para muitos ainda hoje, e ele se treme por dentro de tristeza, de dor. Jesus, como homem, ele sabe o que é tristeza. Então não venha com essa conversa, chegando diante do Senhor com as suas murmúrias, seus questionamentos, suas indagações diante do Senhor, porque ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe. Você não está lidando com alguém que não sabe o que você está vivendo. É por isso que dentro da teologia nós falamos que nós nos relacionamos com um Deus que é teísta, não deísta. Deísta é o Deus que faz, mas não se relaciona, não se envolve. O nosso Deus é teísta porque Ele nos fez, Ele anda conosco, Ele se preocupa conosco, Ele está agindo conosco.
Ele não nos deixou por acaso. Eu sei que eu também faço isso. Eu estou falando de coisas que têm a ver comigo. Eu sei que tem coisas que eu me sinto que o Senhor não está comigo, irmãos. Isso são provas claras e nítidas da minha humanidade e da forma em que o adâmico que ainda há em mim está querendo sobrepor. Nosso Deus, Ele nunca nos abandona. E parece que é retórica isso, mas precisamos nos nossos dias, mais do que nunca, ter essa clareza. Ele nunca me abandona. E principalmente quando nós estivermos com as nossas vestimentas bem pinceladas, né? De impurezas. Não que com isso eu esteja dando um passaporte para a liberalidade, não. Nós pecamos porque muitas vezes fraquejamos, mas é incompatível. Minha natureza em Cristo rejeita. Mas tem momentos que a gente está ali e está muito triste, muito abatido, sem perspectiva muita coisa. Não sei se os irmãos já viveram essa situação, mas tem situações que a gente está em uma tristeza tão grande de alma, que nem terapia resolve. E nessas horas, parece que a tendência que temos de ouvir a voz do diabo é tão grande que sobrepõe o nosso Adão dentro de nós, que a gente não consegue ver que naquela tristeza nosso Deus está conosco. Siga o exemplo de Davi, que no fundo do poço ele vai compreender e entender que Deus, por mais que as suas mazelas fossem o grande empecilho da sua relação com o Pai, mesmo assim, o Pai me ama. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o opositor das nossas almas, ele quer tirar a nossa identidade em Deus, ele quer macular a nossa identidade em Deus, mas nós é que pensamos na mudança dessa identidade, porque o nosso Deus, ele só tem um olhar para conosco, o nosso Deus só tem uma perspectiva de olhar para a gente, ele olha para a gente como filhos e filhas, independente de como somos, independente do que estejamos fazendo, ele olha para nós dessa forma. Nós é que temos a tendência de mudar a nossa forma de entender Deus. E achamos que por uma situação qualquer, de fragilidade, de falta de fé, de tristeza, Deus não me ama. Essa é a sua perspectiva de olhar para Ele. Mas não é assim que Ele é. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Isso não estou dizendo que você tem que pegar e andar em pecado e o Senhor te ama desse jeito. Não, é o contrário. Por Ele te amar tanto, é que eu tenho que vencer o pecado. Mas se porventura lá eu cair, Ele é capaz e suficientemente Pai para me levantar. As nossas tendências na relação com o Senhor sempre é uma relação muito semelhante ao episódio do filho pródigo. Tanto quem fica, quanto que vai. Quando nós caímos em alguma debilidade, a gente pensa que ao voltar para o Pai, Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, meu Pai, eu não tenho moral nenhuma, estou em pecado, me aceite como servo. Esse é o nosso olhar de Deus. Nós somos tão injustos e tão impuros que a gente olha para o Senhor dessa forma, como se Ele fosse um Deus mutável, que hoje eu sou filho, amanhã não sou filho mais, que hoje Ele me constituiu como filho, amanhã não sou mais, Ele me tem como filho e Ele me constituiu como filho e sou filho todo o tempo. Mas como um pródigo, eu volto para o Senhor e digo, Senhor, me aceite, nem que seja como servo. E Ele simplesmente olha para aquele filho e diz, filho, você é meu filho. Meu filho, vamos fazer uma festa aí, vamos restituir tudo. Não quero entrar nos méritos da restituição, porque é o último aspecto, e é o que mais se prega hoje. Não, você está em pecado, Deus vai restituir, mas o caminho para a restituição é de arrependimento primeiro, é de confissão, é de transformação, aí depois você recebe. Mas o que é que se prega hoje? Não, você está em pecado, venha que Jesus vai restituir. Vai restituir o que se você não confessou?
Vai restituir o quê? Que você não se apropriou do perdão. Vai restituir o quê? Que de fato você não foi transformado. Porque arrependimento é uma volta, daquilo que você disse, não quero fazer mais. Meu pai, eu pequei contra o Senhor, peguei toda a minha herança, gastei com tudo, eu vou voltar para o Senhor e dizer, pai, eu pequei contra o Senhor. Isso é arrependimento. O pai poderia, estava lá todo outeiro, olhando o filho, e a Bíblia diz que o pai estava olhando, esperando o filho voltar. Filho, volta. E voltou. E se fosse logo o primeiro passo, a restituição, ele já tinha um banquete, não é, Oswaldino? Um banquete, não. Primeiro ele deixa o filho vir. O filho primeiro diz, pai, pequei contra ti. Sou digno. Peguei todo o dinheiro, gastei. Me recebe pelo menos como um servo. Vai dizer, filho que tinha perdido, achei. Voltou. A gente tem uma tendência adâmica em achar que quando nós estamos em uma falha, a gente deixa de ser filho. E a gente olha para o Senhor assim. Senhor, eu estou aqui em pecado, eu não mereço mais o seu amor. Irmãos, não merecemos mesmo. Põe na tua cabeça, como eu ponho na minha todos os dias, que não há nada em mim que encantou o coração de Deus. Foi Ele que se encantou com Ele mesmo. É doidice isso, mas é. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou amar Ele porque eu sou amor. E me amou, e me ama. Lógico que esse amor não vai me levar, volto a repetir, eu tenho perdão sempre, agora vou manguear. Vou viver, não. Esse amor é tão profundo que, meu Deus, eu quero acertar. Eu não quero ficar todo dia com o filho pródigo, Senhor, eu pequei. Não, Senhor, eu quero te honrar. É lá no meu trabalho, eu quero que o Senhor se alegre com minhas atitudes. Meu comportamento, eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, meu filho lá. Que foi uma outra perspectiva que o Senhor olhou para Jó. E quem apontou quem era Jó não foi qualquer um, além daquilo que o texto no capítulo 1 vai dizer, que Jó era um homem justo, santo diante do Senhor, mas foi o diabo que chegou diante do Senhor e disse, olha lá o teu servo Jó, um homem justo. Porque Jó era no pasto, nas relações com a sua mulher, com seus filhos, ele era um homem autêntico. Jesus, ele assumiu todas as fraquezas. Na carne nem se fala. Todas as dores que você imagina, ele sofreu. Mas tem um último aspecto que eu quero falar, que eu acho que é um dos mais fantásticos. É que, sendo Jesus homem, ele foi sacrifício vivo. Foi sacrifício vivo. E mais, sacrifício vivo, aceito por Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, vai dizer que porque Jesus fez o que Deus quis, uma linguagem de hoje, nós somos purificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma única vez por todos. Você acha que também para o Pai ter um único filho, a sua própria encarnação, sendo vencido pelo diabo e pela morte, que também foi algo fácil? Eu acho que a gente precisa, irmãos, ver as coisas do Senhor com mais profundidade, com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais constrangimento. Porque a gente pega aí, a gente vai pegando alguns textos, algumas citações, a gente lê como se fosse uma leitura. Quando Jesus grita ali na cruz, Pai, já está tudo consumado. Jesus, como homem, estava levando todos os sofrimentos, mas ali também o Pai estava sofrendo. Da mesma forma em que o filho volta quebrado,
com as suas experiências vividas traumáticas, com as suas decisões erradas, porque foi tudo que ele decidiu sem a direção de Deus, do Pai. Ele volta para o Pai também estava ali. Quantos dias ele ia para aquele outeiro, quantas vezes ele estava ali na ansiedade, na perspectiva de ver esse filho voltar, o Pai também sente. A forma em que vivemos, a forma em que praticamos a vida com Deus, a forma em que nos relacionamos com o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor se importa. E quando não nos agradamos a Ele, Ele também sente. Irmãos, nós não estamos lidando com Buda, que está lá parado, nem com Aparecido, nem com José. Nós estamos lidando com Deus que sente, que ama. E a gente precisa se achegar para Ele dessa forma. Pai, eu pequei mesmo contra Ti. Quando Jesus vem para a terra e veio substituir os sacrifícios, porque todos os sacrifícios de animais nunca eram compatíveis, e nós já vimos isso aqui por dois aspectos, só para lembrar. O primeiro aspecto, que não era da mesma geração. Lembra que a Bíblia vai falar lá, desde Gênesis, que cada geração gere sua própria geração. Gado, boi vai gerar boi, vaca vai gerar vaca. Só um homem igual a outro homem poderia perdoar pecados. Jamais uma vaca, um boi, um carneiro poderia substituir os pecados nosso humano, porque só um outro humano. Os pecados que eram ali perdoados eram rotineiramente sendo feitos porque não eram aceitos completamente por Deus, era apaziguado a ira de Deus, mas quando Jesus assume nossos pecados, foi uma única vez, um humano por outros humanos. E Ele nos substituiu. Ele é o único sacrifício vivo. Por isso que tudo que envolve o reino de Deus, tudo que envolve as coisas de Deus, não podemos tributar nenhuma glória que não seja para Ele. E que Paulo vai falar isso aos romanos, Paulo vai falar isso aos coríntios, Paulo vai falar a todas as igrejas que é para Ele, para Ele todas as coisas. Não tem lugar no reino de Deus para outro senão o próprio Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós formos no Senhor, se nós tivermos esse olhar, pode ter certeza que a vaidade, a prepotência, o orgulho, não vai tomar os nossos corações. Eu acho bem interessante a expressão de Wernher Gruden, no livro de Teologia Sistemática, falando sobre a conjunção dessas duas naturezas, como é que era Jesus, homem e Deus. Ele vai dizer em uma frase: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Imagine, permanecendo o que era, tornou-se o que não era. É isso. Da natureza divina para a natureza humana, ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado o seu caráter essencial, porque ele foi unido por milagre à natureza divina, na pessoa do único Cristo, a natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada e a incapacidade de pecar, elemento que não pertencem, de outra maneira, aos seres humanos. Também não quero entrar nesses pormenores sobre a questão de Jesus não ter a capacidade de pecar, no sentido de Ele ser alguém tão perfeito que não passava nenhuma possibilidade de Ele cair em pecado, porque isso a teologia ela é rica nesse aspecto, mas a natureza humana para a natureza divina mostra a capacidade de experimentar o sofrimento, inclusive o sofrimento de morte. Dá a Ele a capacidade de ser o nosso único sacrifício substituto. Ele foi o único que foi aceito diante de Deus, não apenas para apagar os nossos pecados, mas desviar a ira de Deus. Que em algum momento a gente precisa compreender como é que é a perspectiva dessa ira. Porque achamos que é um Deus raivoso. Não.
A ira fala da justa justiça de Deus. A glória das duas naturezas de Cristo, a distinção e a unidade dessas duas naturezas estavam ali sendo visível e clara. Como um homem era Deus, e como um homem, e como Deus era homem. Somente na perspectiva da fé. Deus homem se humaniza resgatando o projeto original de imagem e semelhança com Deus. Deus homem se esvazia-se de si mesmo e torna um homem cheio de Deus, cheio do Pai. Como Deus se encarna para si mesmo, sacrificando-se por nós. Deus se torna homem para sentir a dor da exclusão do pecado, produzido pelo afastamento do primeiro homem que se afasta de Deus e é completamente destituído. Como Deus, ele se torna um homem para se relacionar com os humanos. Como Deus, ele era Deus agindo e é Deus agindo. Como Deus, ele é o único que se autossatisfaz como expiação viva ao Pai. Jesus era o único Deus que vence a morte, que vence o inimigo, que é vencedor. Ele é o único Deus que recebe a glória, a honra e o louvor. E ele é o único homem verdadeiramente adorador que tributa, honra, glória ao Pai. O que isso tudo vai nos trazer no nosso dia a dia? Nós precisamos reavaliar tudo que implica em nossas relações com o próprio Deus. Tornar a nossa jornada cristã uma jornada de relacionamento leve com o Pai. Sei que as dificuldades que nós temos nessa jornada cristã, por estarmos antagônico a esse modelo de vida que estamos vivendo, e um modelo de vida que se apresenta diante dessa sociedade, mas nós precisamos reavaliar a jornada cristã que percorremos com Cristo. Qual é a nossa condição nele? Qual a verdadeira identidade que nós temos? O que essa verdadeira identidade deve produzir na minha vida, na sua vida? Como devemos viver essa vida enquanto estivermos nessa terra, nessa perspectiva do Deus que se fez homem e o mesmo Deus que se fez homem para nos resgatar? Creio que compreender a glória da natureza humana e divina de Cristo deve nos levar a mudar de forma muito significativa o estilo de vida que nós estamos vivendo. Queremos agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor se esvaziou de si mesmo, tornando-se homem, sendo gerado geneticamente humano, e com essa sua humanidade, o Senhor conseguiu nos levar à aceitação diante do Pai. Queremos mais uma vez lembrá-lo e também esvaziar-nos em dizer-lhe, Senhor, que para onde iremos nós, se o Senhor é que tem a palavra de vida eterna? Queremos lembrar-nos diariamente, Senhor, que foi pelo teu profundo sacrifício, único, que nós fomos reconciliados com o Pai. Queremos nos lembrar toda manhã de que o Senhor é o nosso intercessor, é o mediador,
É aquele que sabe se colocar no lugar do outro, porque o Senhor sabe o que nós estamos vivendo. Queremos nos lembrar, cada instante que vivemos, que foi o teu imenso amor que nos alcançou e tem nos conduzido a viver de maneira a sermos transformados dia após dia. Queremos nos lembrar nessa manhã, Senhor, finzinho de manhã, de que contamos com a operação transformacional do Espírito Santo dentro de nós. Ele é Deus operante, vivo, atuante. É Ele que está forjando em mim e na vida dos meus irmãos o teu caráter. Queremos, nessa manhã, pedir ao Senhor que esse processo não seja interrompido, mas seja progressivo. Eu preciso ser melhor hoje, mais semelhante do Senhor. E, para tanto, eu preciso dar lugar ao teu Espírito. Obrigado, porque essa manhã também o Senhor nos lembra que, como Deus, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E como Deus, o Senhor nos chamou para relacionamento. Não fomos nós que fomos ao teu encontro, foi o Senhor que se esvaziou e veio ao nosso encontro. Te agradecemos, Senhor, porque isso foi uma iniciativa gerada pelo amor que foi primeiro do Senhor para conosco. E como Deus, o Senhor continua investindo, o Senhor continua nos retroalimentando no lugar que somos no teu reino. Como Deus, nós contamos não com qualquer um, não com aquele madeiro, não com aquele que está preso e sendo alimentado pela oferenda que apresentamos. Não, o Senhor está independente de tudo isso, como Deus, o Senhor é. Nos lembra, Senhor. Precisamos mesmo lembrar a cada manhã que nós não adoramos qualquer um. E isso, lógico, nos traz alegria, honra, privilégio, sim, mas também nos traz responsabilidades e constrangimentos. Nós estamos servindo, não é a qualquer um. E o Senhor nos chamou para servi-lo de maneira que cabe a nós o mínimo para fazermos. Porque o mais fundamental e o mais importante o Senhor já fez, de ter nos acolhido, de ter nos aceito. Nos traz, Senhor, para esse lugar de viver em novidade de vida. É o que te pedimos. Em nome de Jesus.